Amém. Irmãos, nós iremos continuar na exposição de 2 Timóteo, né? Está tendo uma série aqui na congregação, na Epístola a 2 Timóteo, certo? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, e hoje nós iremos direcionar nossa atenção para o capítulo 4, okay, da segunda carta de Timóteo, dos primeiros 8 versículos, versículo 1 a 8. Okay. Convido os irmãos a abrirem comigo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém. Antes vamos iniciar a oração. Senhor, Pai, agradeço, Pai, pelo imenso privilégio que é, ó Deus, ser o canal, Deus, de transmissão da Tua Palavra, Deus, onde nada, Deus, aqui, Deus, provém de intelecto humano, Deus, não, Deus, que o Senhor, Deus, tem falado, Deus, ao meu coração, Deus, e aqui, Deus, terei a oportunidade de pregar a Tua Palavra, Deus, e mostrar, Deus, ao Teu povo as maravilhas, Deus, que o Senhor tem reservado a nós, Pai, tem, Deus, escrito aqui, Deus, nessa passagem, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor ilumine o coração de cada um, Pai, a entender o que será falado, Deus, também ilumine, Deus, aqui, o meu entendimento, Deus, a minha capacidade para expor isso, Pai. Peço, Pai, para que tudo que será falado, Deus, quanto ao nossa vida de santidade, Deus, a nossa vida, Deus, um a um, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, o Pai, seja também executado, Deus, e tornado prático, Deus, na vida de cada um durante a semana, Deus, por assim diante. Se eu te peço, te agradeço, Deus, vai nos ajudar, Deus, até o final. Em nome de Jesus, amém. Continuando essa série de exposição, segunda carta de Timóteo, agora no capítulo 4, eu acho importante nós lembrarmos onde nós estamos no tempo, Deus, aqui no espaço, Deus, que foi colocado, né? Nas pregações anteriores, quando a gente viu lá nas cartas de 2 Timóteo, já foi dado o contexto histórico, mas eu acho importante que seja falado novamente. Tanto para quem está falando, certo? Que no caso aqui é o apóstolo Paulo, também para quem está recebendo a carta, né? O apóstolo Paulo que está falando, ele está agora encarcerado, está preso, e já é a segunda prisão dele. A primeira prisão dele foi uma prisão domiciliar, foi uma prisão mais leve, onde ele pôde receber visitas, né? Foi uma prisão onde ele teve mais facilidade para escrever, já que ele estava em casa. Já aqui não, né? Como o próprio apóstolo Paulo já falava, sempre que iria para uma cidade, o próprio Senhor já avisava quais os sofrimentos e quais as tribulações que ele passaria. Nesse caso também não foi diferente. Antes dele ser preso, ele já sabia o que aconteceria ali. E ele sabia, provavelmente, que essa seria a última prisão dele, certo? Que dali ele já não passaria. De fato, pela história, nós sabemos que dali ele não passou, né? Ele foi para a glória. Então, ali, essa já sendo a segunda prisão, já encomendada por Nero, né? Seria aqui o tom da carta, fala como se fosse a última coisa que Paulo tenha passado, certo? A coisa mais importante que ele tenha passado aqui adiante, certo? Como se ele estivesse passando o bastão da fé.
aqui para Timóteo. Já Timóteo, o contexto de Timóteo é um jovem que foi criado no lar cristão, que foi instruído nas Sagradas Escrituras e que agora está sendo passado aí da tarefa de ser pastor da igreja de Éfeso, sabe? E é importante agora para Paulo que nesse momento aqui também de grande apostasia, certo? De grande abandono da fé, várias pessoas abandonaram Paulo, né, nesse meio tempo, né? Ele cita aqui também algumas que a gente vai ver, e abandonaram Paulo na sua fé, abandonaram Paulo na sua jornada, e Timóteo se sente desanimado por conta disso, né? Ele se sente desanimado, mas Paulo mostra a ele que não é assim, certo? Que não é essa postura do servo fiel. Okay? Antes de a gente continuar, eu gostaria de esclarecer que a gente vai ver primeiro os versos 6 ao verso 8, ok? Depois a gente vai continuar do 1 a 5, que eu achei mais oportuno ver dessa forma o texto bíblico, ok? A grande ideia que a gente vai estar aprendendo nessa pregação será: o servo fiel, dando continuidade ao ministério cristão, deve manter-se firme nessa doutrina, pregando a palavra de Deus em meio ao sofrimento. E nada como a perspectiva da morte para que nós aprendamos as questões da vida. Samuel Johnson disse em certa ocasião que quando o homem sabe que será enforcado em 15 dias, nada além disso passa na sua cabeça. Eu começo assim, falando dessa mensagem, porque o que eu quero fazer é inverter a ordem dessa passagem, como eu falei. Eu quero primeiro falar do versículo 6, 7 e 8, para depois para que nós possamos lidar diretamente com os versículos 1 a 5. E aqui eu já queria falar sobre o primeiro ponto que a gente vai aprender, que vai ser um ponto mais curto, mais importante, do versículo 6 a 8. O primeiro ponto é: o servo fiel deve seguir o legado piedoso do seu mestre, sendo imitador deste, como este é de Cristo. Paulo aqui, no versículo 6 a 8, eu queria pedir a atenção dos irmãos para ele ler, né? Ele fala: já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Paulo aqui está identificando o fato de que ele está saindo. Ele se refere nessa passagem à sua partida. O tema aqui usado é até interessante, né? Por causa que o termo grego usado é apostasia, certo? Só que a apostasia ela tem esses dois sentidos, né? Ele tem o sentido de simplesmente uma partida, certo? Uma saída de um lugar para outro, como também tem o sentido de perda de fé, né? Também tem alguns outros sentidos, como destrancar o boi, lançar uma âncora, desmontar uma tenda para retornar a sua morada e etc. Portanto, quando você vê as palavras de Paulo, você vê que não há nenhum sentimento de ansiedade indevida sobre isso. Ele reconhece o que o escritor de Eclesiastes já escreveu há muito tempo atrás e deixou perfeitamente claro, quando ele escreveu: a morte é o destino de todos os homens, e os vivos devem levar isso a sério. E assim, quando o apóstolo Paulo percebe que o bastão de fé precisa ser passado para outra geração, seu olhar está sobre esse jovem que nós estamos aqui, seu discípulo Timóteo. E através dessa carta ele pode fazer o seu discípulo saber que certamente por seu grande encorajamento, Deus sustentou o seu mentor, ou apóstolo aqui se você preferir, através de todos esses muitos perigos, labutas e armadilhas. E agora aqui o apóstolo Paulo é capaz de dizer, sem qualquer senso de autoafirmação ou autoengrandecimento, o versículo 7. E no grego, o versículo 7, ele não se lê como nós lemos aqui na versão em português, né? Ele se lê com os substantivos vindo primeiro. Então, na verdade, ele se lê: a luta, eu lutei; a corrida, eu terminei; a fé, eu guardei. E que declaração incrível que nós temos da graça e da vontade de Deus. E perceba da forma como eu estou falando. Aqui não está sendo declarado uma ação humana, certo? Por mais que seja Paulo falando: a fé, eu guardei, eu tenho certeza que Paulo aqui tem ciência de que tudo isso é graça e bondade de Deus. Certo? Tudo isso aconteceu porque o Senhor permitiu e da forma como o Senhor permitiu. O que agora o Paulo
tem, ele está levando ao que ainda não é, certo? Que no caso seria o que Timóteo se tornaria. E assim ele tem essa imagem do grande triunfo que está representado sobre tudo que Deus tem reservado àqueles que o amam, que é a nossa esperança, certo? Que é a nossa morada celestial. A coroa aqui representada é um emblema da vitória. A linguagem que Paulo usa é uma linguagem de certeza. Ele não está dizendo, eu espero que de uma forma ou de outra tudo dê certo. Ele diz, está reservado para mim isso, certamente acontecerá. O apóstolo Paulo aqui também é importante dizer que ele não tem, por todo esse tempo, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, informado Timóteo sobre algo que ele não sabia, sobre algo que Timóteo não sabia, mas sim ter lembrado aquilo que ele nunca deveria esquecer, que é justamente o papel da Escritura na nossa vida. Certo? Essa é realmente a tarefa do pastor, o ensino contínuo e regular da Bíblia, apesar do fato de que muitas pessoas estejam procurando o novo, o integrante, a novidade. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, embora você saiba dessas coisas, Timóteo, e esteja firmemente fundamentado na verdade que possui, eu pretendo sempre lembrá-lo dessas coisas para que, após a minha partida, quando eu estiver desaparecido de vista, você possa trazer essas coisas à sua mente. É assim que o apóstolo Paulo lembrou o seu discípulo Timóteo das Escrituras, como nós vimos no capítulo 3 da última mensagem, registrada pelo Adson. Lá os versículos muito bem conhecidos, né? O versículo 16 e o versículo 17, que fala que as Escrituras são divinamente inspiradas, são totalmente confiáveis e são totalmente suficientes, fornecem a chave para a competência e utilidade do nome de Deus. Aqui também a gente já vê que Timóteo já tinha sido informado do fato de que pessoas se afastariam de Paulo e o abandonariam, como aconteceu, certo? Então, Timóteo já sabia de tudo isso. Ele sabia que haveria apostasia e ele sabia que a palavra permaneceria, apesar de tudo isso. Parece, inclusive, pelo que se fala na carta, que tinha sido um abandono em grande escala, certo? Não havia sido um ou dois cristãos que haviam abandonado Paulo, certo? Havia sido vários, né? Por isso, o tom mais triste, né, da carta contou a Timóteo, né? Na verdade, se você pensar sobre isso de uma perspectiva humana, não há garantia aqui nesse tempo de que a igreja entrará na próxima geração. Porque veja, eles estão na era apostólica, certo? A igreja havia acabado de começar. É muito fácil hoje nós falarmos que a igreja dificilmente acabará, porque são muitos cristãos atualmente, mas não era o caso. Certo? Ali a igreja tinha acabado de começar, havia bastante pessoas no judaísmo, mas não havia bastante pessoas no meio cristão, certo? Além de as dificuldades de ser uma nova corrente, certo, de religião, por assim dizer, havia dificuldades das pessoas criando doutrinas falsas e colocando nesse meio de uma doutrina nova, né, que seria o cristianismo. E aqui ele fala o seguinte: é importante mais do que nunca que a mensagem, a pura mensagem do Evangelho, fosse pregada e levada adiante por homens capazes. É o que Paulo fala no capítulo anterior. Ele fala que Timóteo deveria repassar o que ele tem aprendido a homens capazes, certo? E aí, finalmente, Paulo emite essa exortação, certo? A exortação que a gente vê no versículo 1 e versículo 2. Esse seria agora o meu segundo ponto, em que eu queria que passasse aí. O servo fiel deve exortar os seus discípulos à pregação e à instrução na doutrina, em tempo e fora de tempo. A ordem aqui que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, eu te cobro, em primeiro lugar, é uma cobrança justa, certo? Não há nada casual ou inconsequente nisso. Um dos grandes perigos do mundo moderno em que vivemos agora é uma espécie de frivolidade superficial sobre as coisas. Isso pode se infiltrar em todas as áreas da nossa vida. Existem hoje serviços fúnebres onde você não pode ficar triste porque agora é uma celebração, tem a festa depois. Quem transformou o funeral numa festa? E eu vou dizer por que isso acontece. Porque nós não temos uma teologia para a tristeza, não temos uma teologia para o sofrimento. Queremos passar imediatamente para os aspectos comemorativos da vida e triunfantes das coisas. O que a gente mais vê nas igrejas atuais e modernas são as frases que falam que tudo posso naquele que fortalece, eu sou vencedor, certo? Mas não
veem, por exemplo, em Eclesiastes 7, quando ele fala que o rosto triste melhora o coração. Certo? Então, queremos passar imediatamente já para as festas e prestamos um grande desserviço na forma como muitos de nós somos tentados a transformar a solenização, o respeito sobre a imagem da morte em uma celebração de vida. Certo? O comentarista Matthew Henry diz que o melhor dos homens precisa ser respeitado pelo cumprimento do seu dever. Agora, o que poderia ser mais impressionante do que essas frases iniciais apenas de Paulo? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu o exorto, que está no versículo 1. Aqui Timóteo exerce seu ministério tendo o pai e o próprio filho como suas testemunhas. E também ele fala que o próprio filho voltará, aparecerá e julgará os vivos e os mortos. Mas perceba, o apóstolo Paulo, a forma como ele se converteu se direciona diretamente com o que ele está falando aqui. Paulo, ele se converteu vendo a Cristo, certo? Mas além disso, toda a sua jornada espiritual, além de ser moldurada por essa aparição na estrada de Damasco, também ele é colocado na esperança da aparição que ele antecipa quando chegará Jesus Cristo e se encontrará com ele em toda a sua glória. A consumação do reino está nos olhos de Paulo, ele preencheu sua visão. E o que ele está dizendo agora a Timóteo é vital, Timóteo, que isso seja verdade na sua vida também. Afinal, como pastor, você está cuidando das almas do seu rebanho. Eles estão sob os seus cuidados. O escritor de Hebreus nos lembra que, como os homens, devemos prestar contas ao grande pastor das ovelhas. E o que Paulo entendeu pela vivência do agora, e o que ele está passando para Timóteo, é o fato da maneira que devemos viver no agora, é permitirmos que a sombra, por assim dizer, seja lançada sobre as estruturas das nossas vidas. A sombra do agora, ou seja, haja um legado, certo? E a Escritura deixa muito claro isso. Ela fala, a grama murcha, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. É isso que Paulo está falando aqui. E é à luz disso que ele então o encoraja. A exortação é justa, ela é solene. Não é difícil entender tudo o que Paulo já escreveu sobre isso. Sua exortação para pregar a palavra de Deus não surge do nada. Há muito que ele disse ao longo do caminho que levou a isso. Ele escreveu sobre o padrão das palavras sãs. No capítulo 1, ele se refere às palavras sãs, que é essa doutrina, como bom depósito, a palavra da verdade. No capítulo 2, ele fala dos escritos sagrados. No capítulo 3, toda essa terminologia e fraseologia sustenta o que ele agora atribui a Timóteo no capítulo 4. Em outras palavras, para Timóteo, se deve deixar claro que o seu ministério, Timóteo, é um ministério de palavras, é um ministério da palavra. É para ser exercido com palavras. Timóteo, na consciência de que a palavra de Deus faz a obra de Deus pelo Espírito de Deus no povo de Deus. É um ministério de palavras, o ensino e pregação eficazes não estão realmente relacionados em nenhum sentido útil às habilidades ou dons especiais de qualquer indivíduo. Ou seja, não é pela capacidade da pessoa, certo? Mas é pelo que Deus está fazendo através da pessoa. Porque a verdadeira questão na abertura das lições é esta. O nosso objetivo principal ao abrir a Bíblia não é simplesmente dar aos homens ou às mulheres uma maior compreensão da porção que está sendo considerada em alguns pontos de aplicação da palavra de Deus. Que possa criar nosso objetivo é que a palavra de Deus possa criar pelo Espírito de Deus um encontro divino com o próprio Deus. De modo que, de uma maneira misteriosa, quase somos arrebatados e, além de todos os pedaços e peças dos que estão acontecendo ao nosso redor, certo? As nossas circunstâncias, nós possamos tirar o indivíduo disso e colocar através de uma cortina, protegida de toda essa questão do mundo, todas as ansiedades, todas essas coisas que tiram nossa calma, essas coisas que nos distraem. É dos lábios de Deus, da boca de Deus, que nós temos a palavra de Deus. No Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, diz assim Moisés, o Senhor diz a Moisés, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e ensinem a seus filhos. Olha aqui o que ele falou. Reúnam o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. A razão pela qual o povo santo se reúne é para ouvir a palavra de Deus.
que Deus nos disse é muito mais significativo do que qualquer coisa que nós tenhamos a dizer a Ele. Ainda no texto de Deuteronômio, continuando o texto, fala: vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Havia apenas uma voz. É isso que Deuteronômio deixa claro aqui. Eles não viam nada, certo? Acontecia aquelas coisas lá em cima, mas eles não estavam atentos a isso. Eles estavam atentos ao que eles ouviam, certo? Um pastor da igreja de Westminster do século XX, chamado Christian Metin, ele disse aos seus alunos: é com a Bíblia aberta que o verdadeiro pregador cristão se apresenta à congregação. Ele não vem apresentar suas opiniões, ele não vem apresentar os resultados das suas pesquisas nos fenômenos da religião, mas ele vem apresentar o que está contido na palavra de Deus. O que Deus falou aos apóstolos foi então legado a nós nas páginas do Novo Testamento, de modo que agora estamos aqui com esse material apostólico para pegar então a palavra e pregar nada além da palavra de Deus. A pregação expositiva regular, ou seja, que acontece de domingo a domingo, certo? Com uma certa regularidade, e o ensino da Bíblia são a força motriz que molda uma vida autêntica e uma vida saudável de uma igreja. Agora, isso tudo que eu falei, no versículo 1. No versículo 2, Paulo está deixando claro que há estações, certo? Há tempos. Pregue a palavra, esteja pronto em tempo e fora de tempo. Tempos que são mais assustadores do que outros. Tempo quando as pessoas são hostis, quando as pessoas são deceptivas, quando elas estão centralizadas, quando elas estão desligadas, quando a perspectiva no domingo é agradável, quando a perspectiva do domingo não é tão agradável assim, quando as multidões estão crescendo, quando as multidões estão diminuindo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Agora, quando nós permitimos que a Bíblia faça o trabalho de reprovar, repreender, exortar, acontecerá essas coisas. Acontecerá isso das multidões diminuírem, acontecerá de você ser rejeitado. Agora, nem sempre será confortável, mas sempre será lucrativo. Como a palavra diz, a palavra do Senhor nunca volta vazia. E também é o que diz no capítulo 3, a frase crucial. Também, no versículo 2, com total paciência ensino. É importante que nós tenhamos essa firmeza de pregar a palavra, mas também a paciência e o amor de entender a dificuldade das pessoas em entender, a dificuldade das pessoas em aceitar, certo? O que elas estão ouvindo. E, obviamente, que com cuidado, com sabedoria, lidar com essas questões. E agora, finalmente, nós podemos ir para o terceiro ponto. Eu acho que vai ser o ponto mais longo da nossa mensagem. Ponto 3. Versículo 3 ao versículo 5. O servo fiel deve estar preparado para defender essa doutrina contra os falsos ensinos e os falsos mestres, mesmo diante dos sofrimentos. A razão pela qual essa exortação de Paulo é tão importante é porque há um desafio real no tempo que Timóteo estava. Quando nós vimos a mensagem da semana passada, foi muito usado o termo os últimos tempos, certo? Ou a última hora. Mas aqui é quase consenso dos estudiosos que o último tempo não é algo no futuro. O último tempo começa a partir da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo, certo? Então, desde aquele dia, até hoje, nós já estamos nesses últimos tempos. Os falsos mestres que aqui estão sendo profetizados já estavam acontecendo no tempo de Timóteo, no tempo de Paulo, certo? Então, aqui é um desafio real que Timóteo estava. Um ambiente cheio de pessoas que eram, por um lado, doutrinariamente não muito preparadas e também por isso não eram também moralmente justas, certo? Por conta de um erro de doutrina, eles acabavam entrando em um erro moral, eles acabavam entrando em comportamentos errados. E isso em todo lugar. Na verdade, nós podemos resumir o contexto de Paulo aqui, ou do ambiente que ele está, o clima em que ele estava ministrando e cumprindo essa situação, como um reino de confusão moral e doutrinária. Mas veja, é exatamente o mundo que vivemos agora, certo? Nós vivemos num mundo de confusão moral e confusão doutrinária.
Não é à toa que existem tantas denominações cristãs, tantas seitas, certo? No meio cristão, certo? Tantas pessoas que querem que haja uma pregação tolerante, que haja uma pregação que conforte o que eles estão ouvindo, seja agradável. E a maioria das pessoas precisa de algo que possa se identificar, certo? Elas precisam de algo que elas possam aceitar, para que elas não fiquem contrárias à pregação, certo? Muitas pessoas tentam fazer isso, tornar a pregação mais agradável, né? Ele estava ciente naquele tempo, Timóteo, que isso não era negociável, a palavra de Deus não era negociável, mas Paulo, por conta disso, falou: se você estiver disposto a pregar a palavra da forma como eu lhe passei, você tem que também estar disposto a aceitar que você será negado, que você será denunciado pelo povo, que você será odiado, que você será perseguido. Inclusive no versículo 3 deixa bem claro, no capítulo 3, perdão, ele fala que todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. É o que nós vimos na última pregação. E assim, no capítulo 2, nós lemos que também que entre eles, os que estão se desviando da verdade, certo? Estão Himeneu e Fileto. Um exemplo, né, de alguns irmãos que abandonaram Paulo, que deixaram Timóteo aqui triste por conta dessa notícia. E assim, Timóteo está diante do desafio de exercer o ministério que as pessoas estão se afastando da verdade, de exercer seu ministério com essas pessoas que estão se afastando da verdade e voltando-se para os meios. O que ele está se referindo aqui não é exclusivo ao período da história que ele está vivendo, como nós falamos. Não é algo futuro. Esse é um fenômeno recorrente, ele disse no capítulo 3. Entenda que nos últimos dias virão tempos de dificuldades. Ou quando nós estamos em Deuteronômio 4, muito antes de escrever essa carta, Moisés deu uma palavra muito clara ao povo. Ele falou: Deus falou comigo e me disse para eu unir vocês aqui. Tem muitas coisas acontecendo ao seu redor, terremotos, relâmpagos, luzes, muitas coisas para distraí-los. Mas eu quero te dizer é que Deus falou e veio lembrar que era apenas uma voz. É isso que fala em Deuteronômio. Tudo aquilo estava acontecendo, certo? Trovões, você via fogo, você via maná caindo, havia vários milagres. Mas o tempo que era sagrado ali era quando o Senhor falava. Era quando o povo se reunia para ouvir a palavra do Senhor. E eles não viam nada, eles só ouviam, certo? E se você continuar o texto, você descobre que rapidamente esse mesmo povo de Deus, que havia não apenas recebido a palavra de Deus, mas havia recebido diretamente através do servo do profeta Moisés, já haviam trocado o que se ouve pelo que se vê, certo? Nós sabemos muito bem que eles criaram um ídolo, certo? O bezerro de ouro ali. E aí, parecia para eles muito mais atraente ver o que essas pessoas, os povos pagãos, estavam fazendo em suas pequenas expressões religiosas do que confiar no Deus verdadeiro. Seria muito mais fácil para eles abraçar algumas dessas coisas, até mesmo convidar alguns de seus amigos para lá, do que sentar e ouvir outro sermão chato. Não se pode ter comunhão sem pregar. Não se pode ter oração sem a palavra. Você sabe com que rapidez, em uma geração, a dependência da palavra de Deus pode mudar? O que aconteceu com aquele povo foi que ele apenas começou a fazer o que a Bíblia já falou que ele não faria. Ou seja, começaram a se curvar diante de suas próprias pequenas criações. Eles, como fala Romanos 1, trocaram a verdade do Deus verdadeiro por uma mentira. Então, Timóteo tem que reconhecer isso. Não é um passeio de parque. Pregar a palavra de Deus não é brincadeira. Como diz o texto, está chegando o tempo em que as pessoas não suportarão a sua doutrina. Ele já foi exortado a seguir o padrão da sua doutrina, Timóteo. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre alguns que ensinam uma doutrina diferente, que não está de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqueles ele também foi avisado daqueles que, em vez de se valerem do ensino que os tornará piedosos, espiritualmente saudáveis, e espiritualmente úteis, eles partiram em busca do intrigante, do fascinante, do especulativo, da novidade. Agora, essa é a história recorrente do povo de Deus através do Antigo Testamento.
e no novo contexto aqui da igreja de Éfeso, a qual Timóteo era pastor. Então, por que ficaríamos surpresos em nossa direção a enfrentar as mesmas coisas? As pessoas estão mais interessadas em novidade do que em ortodoxia, na fé verdadeira, na fé reta. Pessoas, se não gostam da maneira como a palavra de Deus é aberta a elas simplesmente se afastam. E como elas se resolvem? Elas se enchem de mestres e pensamentos que concordam com o que os seus ouvidos querem. Eles enchem sua vida e mestres com pensamentos que amolecem o seu pecado e que amolecem a sua vida de falsidade. Todas essas coisas não eram exclusivas nos dias de Timóteo. Tanto até hoje elas persistem, como antes de Timóteo também já aconteciam. O profeta Isaías confronta exatamente a mesma coisa. O povo de Deus rejeitando a instrução, não porque não fosse claro, mas porque era claro demais. Isso trazia agonia aos seus corações. Não é que eles não entendessem, mas é porque eles não queriam entender. Certo? Eles entendiam muito bem o que estava acontecendo. Eles entendiam muito bem o que o Senhor estava falando. Mas eles sabiam também que aquilo levaria eles a uma negação de si mesmo. Certo? Levaria eles a uma vida santa. Levaria eles contra a sua natureza pecaminosa. Por isso, seu coração odiava a mensagem. Em Isaías 30, versículo 9, ele diz: esse povo é rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Você reconhece esse comportamento? É exatamente o que está acontecendo aqui no tempo de Timóteo. E é exatamente o que acontece no dia de hoje. Não é algo novo encontrar aqueles que estão à procura de uma espiritualidade religiosa desconexos das verdades bíblicas. Por isso, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo salvo para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Não sou muito velho, eu aqui, Esdras, eu não sou muito velho, mas eu agradeço muito a Deus pelo que os meus pais fizeram ao combaterem minha estúpida rebeldia e meninice na minha adolescência, quando eles diziam: eu sei que você pensa isso e aquilo, mas você sim irá para a igreja conosco. E no próximo domingo, sim, você irá à igreja conosco. Certo? Até o tempo que eu fui me acostumando com isso. Certo? Eu fui me acostumando e aceitando que isso era algo saudável para a minha vida. E todas as vezes que os meus pais me faziam decorar versículos, me faziam cantar músicas cristãs, tudo isso foi essencial para o que eu sou hoje. Certo? E também é essencial que eu faça isso com os meus filhos, que cada um aqui faça aqui com os seus filhos. Certo? E foi feito com Timóteo aqui. É como se o Senhor estivesse colocando muralhas de proteção na nossa vida. Certo? Quando eu olho para trás na minha vida, eu não consigo deixar de perceber a providência de Deus. Essas muralhas de proteção que Ele colocou, seja por situações que eu queria fazer, que eu queria passar por cima, mas o Senhor fez com que eu quebrasse a cara, que desse errado. Ou por situações, ou por pessoas, que protegeram, certo? De outras situações malignas que eu podia ter feito ou podia ter passado. Certo? Mas bem, nós vamos continuar. Em Jeremias 5, no versículo 30 também, ele diz: uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas essa observação, a condenação que é apresentada na palavra de Deus através do profeta Jeremias, tem aplicações muito além dos dias do profeta. Tem aplicações no Brasil do século XXI, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e por onde houverem pessoas que possam ouvir a palavra de Deus, mas se negam. Então, a exortação do versículo 1 e 2 é uma clara, simples e direta demonstração. O clima dos versos 3 e 4 não é exatamente atraente. Essa imagem de pessoas indo de um lugar a outro, tentando nos lembrar de como elas são espirituais, em seu interesse, e como elas são confusas em relação a essas coisas. Nós somos tentados, por conta desse cenário, a admitir derrota, certo? A gente tomar uma atitude negativa e dizer: bem, o que eu deveria fazer? Todos ao meu redor procuram mentiras, e eu fui chamado a dizer as verdades da palavra. Então, como eu deveria agir? E o apóstolo Paulo responde isso.
bem diretamente no versículo 5. Ele dá 4 imperativos, 4 ordens. Ele fala: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Aqui há uma afirmação realista e verdadeira do que é o ministério cristão. Você tem que ser sóbrio em tudo, suportar os sofrimentos, fazer a obra de um evangelista, cumprir plenamente seu ministério, não apenas parte. Então, seria fácil para Timóteo aqui jogar uma toalha e desistir, mas Paulo adverte Timóteo para que não faça isso, mas pelo contrário, continue apesar dos sofrimentos. Mas, meus irmãos, sempre foi assim, e sempre será assim. Nessa mesma carta de Timóteo, no capítulo 3, nós lemos que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se você é cristão, não há via média. A via média que alguns tentam é deixar o evangelho mais degustável, mais leve, mais atraente ao ponto, mais tolerante. Mas isso é exatamente o que a Bíblia nos adverte a não fazermos, certo? Pregar outro evangelho que não seja de Cristo e este crucificado. Portanto, ao cristão do evangelho, a solução não é fazer o que a maioria das igrejas faz. Não há outra solução a não ser a solução custosa de guardar o bom depósito, como Paulo fala no capítulo 2. Estar preparado para declarar no púlpito, no público e no privado as verdades sobre o homem, como um homem cheio de pecado, cheio de culpa, responsável e perdido. Se você for pregar e estiver disposto a falar isso e dizer inequivocadamente essas verdades, Paulo, mais que tudo, tenho a dizer a você que você sofrerá perseguição. Haverá custos para você falar isso, certo? Você tem que estar disposto a viver com esses custos, a viver com essa perseguição, viver com esse sofrimento, viver com olhares estranhos das pessoas, viver com pessoas negando os seus pedidos para você comparecer no culto, olhando para você estranho quando você fala sobre Cristo Jesus, quando você fala sobre pecado, quando você fala sobre inferno, quando você fala sobre ira. Mas isso faz parte do viver cristão. É esse o ministério cristão. É exatamente isso, na verdade. Veja, o próprio Jesus falou com as seguintes palavras a Ananias sobre Paulo: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, Paulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. É isso que Jesus falou. Certo? Jesus falou sobre Paulo, assim quando ele chamou, quando Paulo ainda era mais jovem. Aqui Paulo está terminando a sua vida, mas aqui eu trouxe uma citação do começo da sua vida, mostrando que, desde o começo, o próprio Jesus, o nosso Salvador, já planeja para nós o sofrimento. Certo? Ele planeja para nós o sofrimento, mas um sofrimento que leve à sua glória. É por isso que Paulo diz: seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. E aqui, irmãos, eu quero terminar com uma citação de J.C. Ryle, que ele diz assim: não temam pela Igreja de Cristo, quando os ministros morrem e os santos são retirados. Cristo é capaz de sempre manter a sua própria causa. Ele levantará servos melhores e estrelas mais brilhantes ainda. As estrelas estão todas em sua mão direita. Deixem todo o pensamento ansioso sobre o futuro. Parem de ficar triste pelas medidas dos governantes ou pelas atitudes de lobos em pele de ovelha. Cristo sempre proverá pela sua própria igreja. Cristo cuidará para que os portões do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. Tudo está indo bem, embora nossos olhos não consigam ver. Os seios deste mundo em breve se tornarão os seios do nosso Deus e do seu Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, Pai, eu peço, Pai, para que essas verdades que nós ouvimos da Tua Palavra, Deus, não apenas, ó Deus, sobre como nós devemos agir, mas pelo que a Tua Palavra é, sobre o que nós somos e sobre o nosso dever cristão, sobre o que nós devemos aprender, sobre o que nós devemos falar, a forma como devemos falar, ó Deus, com paciência, ó Deus, com sabedoria, ó Deus, com santidade. Eu peço, Pai, para que tudo isso seja uma verdade na vida de cada um aqui, ó Pai. Seja pregando no púlpito, Pai, seja pregando na sua família, seja pregando, Pai, para seus
colegas, ó Deus, da escola, colegas, ó Deus, da faculdade, de trabalho. Eu peço, Pai, para que, acima de tudo, ó Deus, nós preguemos a palavra. Preguemos, ó Pai, o que o Senhor já tem passado adiante, ó Deus, o que o Senhor já tem mostrado a nós pelas Tuas Escrituras, ó Pai. Não experiências pessoais, não, ó Pai, pensamentos, achismos, não, ó Pai, pensamentos particulares, ó Deus, sobre o que nós achamos ser certo ou errado, Pai, mas o que a Tua Palavra diz ser certo ou errado. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor nos conduza, ó Deus, no resto da nossa semana, para a Tua glória, ó Deus, apesar do sofrimento, Pai, confiando, ó Deus, que o Senhor será vitorioso no final e que o Senhor restaurará o Seu reino. Ó Deus, apesar dos pecados e dessa geração, ó Deus, que recusa a ouvir o Seu nome, ó Deus, recusa a ouvir que o Senhor é Rei, e o Senhor é o nosso Salvador e que nós estamos perdidos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.